Tem um ponto que eu vejo que quando a gente fala de cultura, a gente não entra muito, que eu acho que ele é chave, que é a cultura de quem tá à frente da parada. Porque vamos supor, você traz um plano para sua equipe de Black Friday com redução de comissionamento, tal. Só que, cara, os caras estão te observando lá no escritório. Os caras estão vendo você louco pra cima e pra baixo, batendo na mesa e pra cima, fazendo aquilo acontecer. Se você vai lá, traz isso aqui bonitinho, galera, beleza, agora eu vou lá pra casa, tá? Vou terminar o dia lá de casa, sexta-feira eu tô aí no escritório, tá? Cara, você tá num exército sem general. Então, assim, não tem... Pô, se o cara que tá me falando isso aqui, tá me trazendo um plano, ele não tá aqui, ó. Vou até bater aqui, eu sei que não pode, Yuri, mas só pra dar o efeito sonoro. Cara, se eu sei que o cara que tá trazendo esse plano, que falou que vai ser muito bacana, muito legal, não tá aqui do meu lado, entre aspas, se ferrando junto, por que eu vou estar? Então, eu vejo que essa parte da equação os caras não botam na conta. Os caras terceirizam toda a responsabilidade pra, tipo assim, mas eles não estão fazendo. Mas quem faz acontecer, no meu ponto de vista, é o líder. Entendeu? Acho que se você não é um cara que se demonstra preocupado realmente com o resultado da equipe, consequentemente do negócio também, cara, provavelmente não vai ter uma cultura que vai ser aderente. Mas olha que legal, cara. Matheus, você falou de uma coisa que a gente começou no início de falar de cultura. Pensa o seguinte, a partir do momento que você volta, cultura é o quê? As regras. Né? Então, por exemplo, as regras, você deixa de ser chato ou você é assertivo. Então, o que acontece? Para a pessoa que é da minha família aqui ou que eu indiquei, é uma regra. E o restante dos funcionários são outras. Aí a cultura entra nisso. Enfraquece, então, né? Imagina só, o horário é importante para você? Eu chego cedo. O horário não é? Tudo bem, então. Performance eu sou performático, eu faço acontecer. Então, quando você fala, você passou a Black Friday e não andou. Cara, pensa o seguinte, acompanhamento diário, aí volta tudo novamente. Aí eu falo frequentemente. Vou te contar uma história, que eu acho que história, ela facilita o dia a dia. O funcionário chegou para mim, ele fez uma venda. Tá bom? E aí, no evento, a gente estava lá no evento e fecharam no evento. Ele só fez a apresentação antes, no evento a gente fechou. Legal? Chegou no evento, a menina falou, eu fechei com ele, só que o vendedor foi fulano. Qual a lógica? Verdade, estamos no evento. Não, eu falei, qual a regra? Ela falou assim, a regra é quem fez primeiro em 45 dias, 30 dias é dono da oportunidade. Falei, então é dele. Então, eu deixei de ser o cara, ele está favorecendo alguém, porque tem regra. Você entendeu? Claro, as regras podem ser mudadas, não tem problema. Sim. Mas desde que seja organizado. Sabe uma coisa que eu percebo em cultura? É o seguinte, eu e você, a gente está aqui, a gente falou que ia fazer um podcast sem trava, a gente poderia falar o que viesse à mente. Não vamos falar de produto, não vamos falar do monitor contábil, nem da Monflag. Vamos falar sobre as experiências. Sim. Não foi essa a conversa? Então... esse é o compromisso, você entendeu? Então, é um compromisso interessante da gente falar bastante. Então, eu acho que o time percebe isso e se você lembra isso frequentemente, executa isso frequentemente, fica muito mais fácil. Tá, então vamos lá. Eu vou ajudando você aí pra gente decifrar aqui o Rafael, hein, durante a nossa conversa. Então, o Rafael falou muito sobre regras. Quando eu coloco uma regra, eu tô esperando um comportamento. Então, tipo assim, cara, eu botei a regra, eu não quero que você ultrapasse isso, quero que você se comporte de determinada maneira quando acontecer essa situação. Então, uma regra, ela vai trazer junto um comportamento. Aí é onde o ponto que eu provoquei aqui, agora há pouco, aí eu também vou contar uma história para ilustrar, né? Então, legal, você botou uma regra, você está esperando um comportamento. A pergunta que fica é, esse comportamento você pratica? Porque se você não praticar, o outro não vai praticar. Começa por aí. Então, realmente, essa regra tem que valer para todos. Mas o meu filho tá no escritório, aqui ele faz. Puta, cultura fica fraca. É a verdade, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que valer para todos. Aí, como você acabou de falar, cara, eu quero crescer, quero ter 100 clientes novos por ano sem que a galera espane. Então, primeiro, eu tenho que ser um cara comprometido pra caramba com isso, tenho que jogar no mesmo jogo, né? A regra vale para todos. Olha só, eu abri a Monflag, eu tinha 24 anos, agora eu tô com 29, vou fazer 30 ano que vem. E eu sempre fui muito pirado, tipo assim, de energia no sentido que você bota energia, vai pra frente.
O que você bota energia vai pra frente. Cara, se você um dia quiser ser um vendedor de caneca, se você respirar caneca e você estudar tudo de caneca, sua vida for canecas, uma hora você vai estar fazendo bastante venda de caneca. Eu sempre acredito muito nisso. Então, pra mim, energia, entendeu? Energia, foco. Foco, ele traz esse resultado. Você não precisa saber exatamente o que você vai fazer. Cara, mas só foca tempo, energia nisso que normalmente você encontra caminhos, tá? Se você for eficiente e competente pra isso. E aí, quando a gente abriu, eu era no comercial. Eu era head comercial. Porque era minha veia, sempre foi, e inclusive ainda hoje também atuo, principalmente parte de produto, oferta, né? Aí eu falei, cara, toda segunda-feira eu vou fazer uma reunião comercial às 8 horas da manhã. Porque, mano, já começa lá milhão essa semana e tal, não sei o que, cara, comecei isso daí. E lá atrás, cara, muitos anos, eu nem lembro quando você começou, minha primeira vendedora entrou em 2021. Aí era eu e ela, 8 horas da manhã. Você era um vendedor. Não, eu era o closer, eu era o closer, e ela era SDR, pô, a gente começou, faturava 2 contos, R$2.000 por mês, tinha dinheiro. Aí era eu e ela, reunião 8 horas da manhã, no cowork, na época a gente trabalhava, né? Aí era eu e ela, pô, reunião 8 horas da manhã, ela tava lá e tal. Beleza, foi embora. Aí depois, eu tinha o Fernando, que hoje é conselheiro, ele tava à frente, né, dessa gestão administrativa e financeira e como CEO da empresa de fato. Ele se afastou, assumiu esse papel, isso já faz também uns 3 anos. Aí eu falei, puta, agora eu não posso só fazer reunião comercial, preciso fazer reunião com a liderança, que eu tô montando liderança. Aí eu mudei essa reunião. Reunião que era do comercial às 8, virou a reunião de liderança às 8 horas da manhã. E ela continua. Ontem tava aqui, 8 horas da manhã. Fui dormir pra caramba. Fui dormir tarde pra caramba no domingo. Fui dormir quase 2 horas da manhã, pensando em coisa de trabalho, né? Tava estudando umas paradas lá. Cara, fui dormir quase 2 horas. Puta que pariu, tem reunião às 8 horas da manhã. Aí a gente deu uma regra. Não pode chegar mais que 8h10. Eu não botei o horário como item da minha cultura, mas o comprometimento é. E o comprometimento, ele tá como um dos itens, ele tá lá, entre os 5. Comprometimento com tudo, não só com o horário. Mas tipo assim, cara, a gente tem uma reunião marcada. Pô, tem gente que mora... Eu sou um que mora mais perto, inclusive, não tem porquê. Chegar atrasado, entendeu? E não posso chegar... Se eu chegar atrasado, cara... E já aconteceu. Nossa, esse ano talvez tenha acontecido 1 ou 2 vezes, não sei. Cara, acaba comigo. Destroça, assim, no meu coração, assim. Você quer acabar comigo? Não precisa de muito. Cara, se chegar atrasado pra essa reunião vai ser uma merda. Se chegar depois das 8h10, é uma vergonha. Uma vergonha. Aí eu me coloquei numa situação, me coloquei numa, entre aspas, uma fogueira... que eu não posso falhar, entendeu? Porque eu chego lá, pô, já tem outros 4 caras que às vezes moram muito mais longe. E tá lá. E tá lá, mano. Então eu tenho que estar. Então aquilo que você falou, foge do meu controle, não é o que eu quero. Não, a partir do momento que eu defini que essa é a cultura, e outra, e hoje a empresa ela funciona nesse modo operante. Então aí isso se replica em outras áreas. Sim. Então assim, pô, eu nunca falei, todo mundo tem que fazer desse jeito. Não. Só que por eu fazer desse jeito, por eu atuar assim, os anos vão passando. Os meses vão passando. E isso o negócio virou cultural. Vira cultura. Então, assim, aí hoje eu vejo galera, tipo assim, o cara vai fazer um weekly lá e o cara é gestor, tipo assim, o cara chegou 10 minutos atrasado, não vai entrar e tal. Então, assim, e aí rende muitas histórias engraçadas, né? Porque, cara, todo mundo se atrasa. São Paulo, bicho. Então, os caras, mano, você tá indo no metrô, você vê que tá em cima da hora, você já sai correndo, já vai, sabe? Tipo assim, é legal isso? Não sei, às vezes pra você não é. Mas pra gente é uma coisa importante essa questão de comprometimento, entendeu? A gente sempre foi uma empresa que cresceu de forma autossuficiente. Então, ou a gente vai fazer acontecer, ou ninguém vai fazer acontecer por nós. Então, a gente se forçar, porque não é confortável pra mim. Eu sempre fui um cara que, mano, sempre gostei de sair, final de semana e tal, ficar de boa. Então, eu tive que mudar minha vida, cara. Do domingo à noite, eu não posso mais sair. Vou ficar tarde. Mano, domingo à noite mudou minha rotina, cara. Olha que louco. Tipo assim, ao longo desses anos, domingo mudou pra mim. O que é domingo não é mais o que era domingo quando era antes disso. Domingo agora é segunda, é a organização da segunda. A organização, porque tipo assim, cara, outro dia 8 horas da manhã já tem uma reunião, então seja o impacto que isso tem. E eu tenho certeza que não é só pra mim, porque ninguém vai despirocar, então se tem uma reunião segunda 8 horas da manhã, é louco. Só que assim, ao mesmo tempo eu tenho que estar nesse apetite. No momento que eu não tiver mais com esse apetite, ferrou. E, tipo assim, se eu não tiver mais disposto a cumprir essas regras, e por mais que tenha sido eu que criei, entre aspas, mas hoje ela é maior do que eu. Sim. Então, assim, eu condicionei, eu atraí pessoas que pensam dessa maneira, elas acreditam nessa parada. Então, cara, tipo assim, não dá pra você simplesmente... Então, você tem que estar disposto. Aquilo que você bota como cultura, você tem que tomar certos cuidados, porque tem que representar, você tem que sentir bem com isso. Que aí tem cara que eu acho que ele quer impor uma cultura para a equipe que nem ele, às vezes, tá praticando. Mas aí é legal, né, cara? Olha que interessante. Cultura, ela daí vai ficar só na parede mesmo, né? Aí vira parede, aí ninguém executa aquilo, né? E aí você falou de uma questão, uma das coisas que eu acho que a gente também tem uma cultura muito forte no Monitor é o seguinte, a gente combina da seguinte forma, não tem problema mudar, tipo, porque processos são mudados. Sim, normal. A gente é uma startup de 3 anos e, cara, imagina, 3 anos, 2.000 clientes, maluquice. Então, se eu pensar que eu tô sempre certo, ou é desse jeito porque inicialmente eu fiz, mas tem coisa que é inegociável, horário, por exemplo. Então eu também já fiz, volta.
Tipo, demorou, fez 2 atrasos de 15, 20, 30 minutos, eu falo, bichão, volta para casa, descansa, vê se você quer vir amanhã com vontade. Não tô falando de problemas acontecem. Mas tem uma coisa na cultura que eu acho muito interessante, que é o que a gente fala frequentemente no Monitor Contábil. A regra é o seguinte lá dentro, tá? É clara. Se você determinou, se você aceitou o que foi falado aqui nessa mesa, nesse podcast, Matheus, vamos terminar o podcast, organizados? Vamos terminar. E aí a gente está remando para o mesmo lado. E no meio do caminho você fala, eu mudei porque eu não acreditei, aí é um problema. Então eu sou da seguinte opinião, não tem problema mudar nenhum processo dentro dessa empresa, mas desde que seja organizado com todos. E aí, um remando contra, depois de ter aprovado e aceitado, isso para mim é inevitável. É uma cultura muito forte. Então, o que eu vejo dentro dos escritórios, muitas vezes, ele quer chegar em 100 clientes e não chega nos 100 clientes porque não tem uma cultura comercial forte, não tem uma cultura verdadeira ali, ele não executa. Eu já ouvi, por exemplo, não, eu quero que o pessoal chegue cedo e fique até tarde, só que eu saio mais cedo que eu tenho que pegar minha filha. Meu amigo, então todo mundo tem essa possibilidade de quebra de horário. Então, entende como a leitura da cultura ela tem que ser para todos? Se ela não é para todos, ela fica realmente só na parede.